Olá, meu nome é Laura, sou professora de arte e devido à pandemia a gente está precisando inovar o jeito de levar informação e levar conhecimento para vocês e por conta disso a gravação desse vídeo. Alguns de vocês vão perguntar por que a professora está tão maquiada e a resposta é bem simples. O tema de hoje da aula é Egito. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre essa civilização e já justifico por que eu tô toda de azul. Quando a gente fala em Egito, há muito mistério, há muita fantasia e até um pouco de teorias de conspiração que falam um pouco sobre essa civilização. Mas a gente tem que pensar que foi um povo que viveu na Idade Antiga. Então, esse conteúdo serve tanto para alunos que estão entrando aí no Ensino Fundamental 2, que é o 6º ano, quanto alunos que estão entrando no ensino médio, e a gente precisa entender um pouquinho do que aconteceu na história para que a gente consiga construir o que a gente tem de conhecimento para o hoje. Então, vamos começar. Quem é essa população? Onde eles viviam? O que eles comiam? Quem é esse povo que são considerados a civilização egípcia? Então, eles vivem ali numa região da África, se estabeleceram em volta do Rio Nilo, era um povo miscigenado, então, ao contrário do que nós tínhamos em outras regiões, tipo o Brasil, que foi perpetuado, os índios viviam aqui e era uma raça, era uma população de uma origem só. Os egípcios não, os egípcios foram grupos de pessoas que foram se estabelecendo em volta do Nilo para a própria sobrevivência, já que é uma região desértica, e eles conseguiram desenvolver a sua sociedade. E aí a gente tem que falar um pouco do privilégio que os egípcios tiveram devido à sua localização geográfica. Se vocês observarem no mapa do Egito, ele se estabelece em volta do Nilo. A gente tem duas regiões, que é o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito, ao contrário do que normalmente a gente pensaria, ele fica na região de baixo, e o Baixo Egito fica na região da deságua do Rio Nilo, devido ao fato do Rio Nilo desaguar para cima, desaguar para o norte, desaguar no Mar Mediterrâneo. Então, era uma população muito extensa. Muita gente fala assim, eu vou ir lá viajar e conhecer o Egito, mas é uma região extremamente extensa na sua época de impérios. Eles tinham essa vantagem geográfica porque, como eles tinham deserto de um lado, deserto do outro, pântano abaixo e acima o mar, eles ficaram isentos de muitas guerras, invasões e civilizações, já que naquela época era muito difícil se pensar em algum exército que conseguiria transpor um deserto e chegar inteiro para poder guerrear. Isso fez com que a civilização se desenvolvesse ciência, desenvolvesse arte, desenvolvesse uma cultura e uma religião que foi muito estabelecida durante milhares de anos. E a arte para os egípcios, ao contrário do que muitos pensam, ela não tinha a fundamentação de ornamento. Todas as obras, os desenhos, as esculturas, elas tinham teor religioso. Então tinha motivo para aquilo estar ali, para aquilo ser daquele jeito e pintado daquela forma. O Egito também é conhecido pelos seus grandes monumentos. Então a gente tem desde as mastabas, as pirâmides de degrau, as pirâmides de parede lisa, os seus grandes templos. Então a gente consegue ver aí gigantes monumentos que foram erguidos durante essa grande civilização aí com mais de 5.000 anos de idade. Então a gente consegue perceber que foi uma das civilizações mais desenvolvidas que já passaram aí pela humanidade. Se a gente quiser considerar o que fundamentavam os egípcios, a gente tem que pensar num seguinte princípio, que era a eternidade.
Então, como eles não sofreram tanto assim com guerras e com grandes invasões, os egípcios fundamentaram toda a cultura e história deles em volta do conceito de eternidade. Eles tinham a ideia de vida pós-morte, de vida no além, então eles tinham muito cuidado com o culto, eles tinham um processo muito diferente do que a gente tem com a morte, e por conta disso, eles desenvolveram as pirâmides, os túmulos, que são seus grandes monumentos. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles daqui a pouco. E eles também tinham uma visão um pouco menos pessimista do que a gente tem na nossa cultura atual sobre a vida pós-morte. Para eles era uma continuidade, então eles acreditavam que eles na pós-vida teria tudo que eles têm aqui, servos, roupas e seus bens, seu dinheiro e coisas do tipo. Então essa cultura de eternidade começou ali na época do... Então, toda essa parte do Egito que se desenvolveu, essa cultura do vida pós-morte, aconteceu ali num período de pré-dinastia, que é por volta de 4 a 3 mil anos, 3.200 anos ali antes de Cristo. Então, por conta da história de Horus e Ísis, quem tiver mais interesse pesquise, é bem interessante como funciona um pouco dessa mitologia, mas por conta dessa história desenvolveu-se toda essa cultura do vida pós-morte. Devido a essa cultura do vida pós-morte, e eles acreditavam que eles precisavam conservar o que eles conquistavam nessa vida, eles precisavam manter essas coisas, quando um imperador, quando um faraó estava vivo, ele tinha uma preparação muito minuciosa do que seria a sua morte. E aí, consequentemente, os túmulos, que são os grandes monumentos desse povo. Então, quando a gente pensa no quesito arquitetura na arte egípcia, a gente começa com as mastabas. Então, as mastabas era tipo uma construção trapezoidal. Então, ela tinha um formato de trapézio, onde subterraneamente era guardado os corpos, as múmias, né? Onde ficariam enterrados ali os faraós desse período. Então as mastabas foram os primeiros tipos de túmulo que aconteceu ali dentro dessa civilização. Com o tempo, eles acreditavam que eles precisavam chegar mais próximos ao céu. E aí, devido a isso, foi começado a construir uma mastaba acima da outra. E aí a gente tem o que se desenvolveu já no Antigo Império, de pirâmide de degraus. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês. Elas tinham lá dentro já um certo labirinto. Os corpos eram guardados subterraneamente, mas elas já tinham uma altura maior para essa elevação ao divino, essa elevação aos céus. E já no Médio Império se desenvolveu as pirâmides de parede lisa, que são as mais conhecidas aí, se a gente quiser pensar em Gizé, são as 3 maiores, as mais conhecidas, mas existem milhares de pirâmides no Egito, inclusive algumas que a gente nem descobriu ainda, que os arqueólogos ainda buscam muito desses artefatos. Repetindo, foi um império que durou aí, uma civilização que durou milhares de anos, então tem muito ainda de história para ser descoberta, mas as pirâmides de parede lisa, elas têm lá dentro labirintos, e aí as mais famosas são Kelps, Khafre e Miquerinos, que é esse ponto turístico que a gente tem aí quando a gente pensa em Egito, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. O tempo foi passando, e lembra que eu falei para vocês que o principal objetivo da construção desses túmulos, desses grandes túmulos, é basicamente a ideia de guardar esses corpos, guardar esses bens que eram enterrados juntos com os corpos dos faraós. Percebeu-se que era muito tempo, era muito
era muito difícil de fazer esse tipo de construção. E já no Novo Império caiu de moda a ideia de se construir pirâmides. E aí começou-se a construir os hipogeus, que eram grandes túmulos funerários com várias áreas, vários quartos onde ficavam guardados os bens. Vou colocar aqui também para vocês poderem ver mais ou menos o esquema do que era um hipogeu. E aí isso tudo era feito subterraneamente e tinha esse objetivo de guardar esses corpos, guardar esse grande monumento funerário. Devido à evolução, eles acharam uma melhor ideia desenvolver os hipogeus. Então a gente tem que pensar no seguinte quesito. Se eles acreditavam que na vida pós-morte eles teriam acesso a tudo que eles tinham nessa vida terrena, eles se preocupavam muito em guardar, em preservar o máximo de coisas possíveis. Então, nessas câmaras funerárias eram guardados, além dos corpos, que eram colocados em sarcófagos, e aí a gente tem sarcófagos super elaborados, como o de Tutancâmon, que tinha uma caixa em cima, uma segunda caixa de madeira dourada e a terceira em ouro maciço, onde foi guardado ali o corpo dele. A gente tinha alguns vasos onde eram guardados os órgãos dessa pessoa. Foram encontrados brinquedos, esculturas, objetos, joias. Eles guardavam pequenas estatuazinhas de pessoas que eram para ser uma representação dos seus escravos, para que na vida pós-morte eles tivessem ali aqueles escravos para os servirem. Então, roupas também eram encontradas, devido a essa preocupação do que como vai ser depois que eu for para outra vida. Será que eu vou ter acesso a tudo que eu tenho agora? Então, para que eles tivessem esse acesso, eles guardavam isso tudo para posteridade. Então a gente tem essa divisão dos 3 períodos do Egito. É interessante vocês entenderem por quê. Porque a gente tem ali a pré-dinastia, que foi o surgimento ali desses conceitos e dessa religião que se perpetuou por tanto tempo. O Antigo Império, o período ali das mastabas. O Médio Império, o período das pirâmides de degrau. E o Novo Império, que é o período aí onde já se desenvolveu os hipogeus, que é quando a civilização começa a sofrer invasões e acaba meio que se dissipando no decorrer aí da história, até que os romanos os invadem, e aí a gente acaba perdendo muito dessa cultura. As pirâmides não eram obras simplesinhas e, vamos dizer assim, era só uma caixa gigante onde se guardavam esses túmulos. Lá dentro, por medo de assaltos, por medo de invasões, eles tinham essa cultura de preservar o que foi colocado lá dentro. As paredes, elas eram todas ornamentadas, mas não eram ornamentos para enfeite, eram como se fossem encantamentos religiosos. Inclusive, no corpo de várias múmias era encontrado o Livro dos Mortos, onde tinha meio que desenhos para auxiliar aquela pessoa a chegar ao além. Então, todas as paredes têm esses desenhos e eles eram feitos ali pelos sacerdotes para auxiliar a alma dessa pessoa na vida pós-morte. Eles eram uma cultura politeísta, acreditavam em vários deuses, apesar de que o que governava seria o considerado Deus encarnado, que era Horus. E quando esse faraó morria, ele continuava sendo Horus, mas aí ele também assumia a posição de Osíris, que era o deus do mundo dos mortos. Mas quanto Horus, ele era o deus que governava, mas a gente teve várias divindades, vou colocar algumas aqui. Então tinha-se essa cultura de vários deuses, e eles tinham rituais aí extremamente complexos de oferta e oferendas a esses deuses nos períodos do ano, em troca das bênçãos que esses deuses levariam até eles.
E a gente tem que falar um pouco sobre eles. Apesar do Egito ter escravos, eles não eram uma cultura escravocrata. Isso quer dizer que o poder econômico deles, que vinha da agricultura, eles plantavam cevada e trigo, basicamente, em volta ali do Nilo. Apesar disso, eles não eram uma cultura escravocrata. Os escravos que haviam no Egito eram predominantemente escravos de dívidas e escravos de guerras. Mas lembra que eu falei que eles não sofreram muitas invasões? Então não tinha muito disso. Os escravos, na maioria da sua população, trabalhava ali no setor agrário e conseguiam ter suas casas e sua vida. Alguns não seguiam uma cultura egípcia, então eles tinham sua própria religião. O Egito até então não interferia nisso, mas acontecia muito dos escravos que trabalhavam nas construções das pirâmides terem uma expectativa de vida muito ruim. E aí a gente tem que pensar que os egípcios não trabalhavam com metal, eles não desenvolveram metal. E aí, por exemplo, a construção de uma pirâmide era algo muito complexo. Uma civilização que tinha um céu beneficiado também, era uma região que não tinha muita chuva, então tinha um céu limpo. A astronomia dos egípcios é um negócio espetacular, assim. Eles, 4.000 anos antes de Cristo, já começaram a compreender, já criaram o seu próprio calendário através das estrelas e através ali das enchentes e cheias do rio Nilo, que era onde eles baseavam muito da vida deles, mas eles começaram aí a compreender que existiam os anos bissextos. Várias construções que os egípcios desenvolveram, então diques, eles faziam caminhos em volta do rio Nilo para poder organizar as plantações, porque o rio Nilo ele tem esse ciclo de cheia e de seca, e na época da cheia inundava tudo. Então, por conta dessas grandes inundações, lembra que eu falei que ele vazava para o norte? Então, essas inundações traziam dejetos e adubavam naturalmente a terra, o que faziam com que eles tinham colheitas extremamente férteis e que essa população que vivia no meio do deserto não sofresse com fome ou com miséria. Então, eles conseguiam ter essas plantações. Uma das curiosidades que eu acho interessante do Egito, eles plantavam muita cevada e muito trigo. Então o pão deles era integral, era aquele pão sem fermento, bem fininho, que parece um pão sírio redondo. Muitos egípcios tinham os dentes quebrados, porque esse grão era muito duro, então na hora de comer aconteciam alguns acidentes. Mas eles desenvolveram também a cerveja. Então a cerveja vem desse período e acontecia tipo os happy hours. Tem muitos registros dos egípcios que conta que depois de um longo dia de trabalho, grupos se reuniam para tomar sua cerveja. Kéops, por exemplo, que é a maior pirâmide, ela foi construída com mais de... deixa eu olhar minha colinha. 2 milhões de blocos de calcário com 2 toneladas cada. Imagina você lapidar na forma de um cubo um bloco de calcário de 2 toneladas e arrastar ele para você fazer essa construção. Então essa população que trabalhava nisso acabava morrendo muito, acabava acontecendo muitos acidentes e ter uma vida que ninguém queria ter. A gente tem que pensar que os egípcios também tinham um sistema de ciência muito bem desenvolvido. Então, mesmo que eles não trabalhassem com a roda, eles tinham os carros de arrasto. Acredita-se que as pirâmides foram construídas num sistema de fora para dentro, e eles foram carregando esses blocos em carro de arrasto. O faraó ele era responsável por administrar tudo isso. Então, a maioria das plantações aconteciam ali por grupos de pessoas livres da própria população que fazia essa plantação e tal. Por um longo período de tempo não existia moeda, então eram muitas trocas que aconteciam ali, mas existiam algumas obrigações sociais dentro dos egípcios, que eram construir esses diques. Esses diques era para construir todo o sistema
para que a agricultura pudesse acontecer. Então, meio que o faraó escolhia quem seriam essas pessoas que nem gostavam muito de fazer isso, porque eles não ganhavam nada para isso, mas se eles não fizessem, significaria uma colheita menos fértil, significaria que pessoas passassem fome. Então, as pessoas tinham essa obrigação social de, quando chamadas para trabalhar, elas tinham que trabalhar e cumprir esse dever de poder fazer isso. Outros grandes monumentos eram os templos, que eles tinham essa função administrativa, além de religiosa. Então, nos templos eram organizadas muitas coisas, eram onde se formavam escribas, era onde muito do que a gente tem ali registrado de história egípcias nessas paredes desses templos, nas colunas. A gente hoje consegue traduzir os hieróglifos, que é como é conhecido o nome da escrita egípcia, que são esses montes de desenhinhos, graças à Pedra de Roseta. Devido à invasão dos romanos, foi com o tempo, não tinha mais ninguém que conseguia ler, mas a Pedra de Roseta tinha o escrito em grego e em egípcio. E aí, através dela, a gente conseguiu, já que tinham duas línguas e uma ainda operante, hoje a gente consegue traduzir vários papiros e várias coisas aí que envolvem a cultura egípcia. Inclusive, a Pedra de Roseta foi um dos achados de Napoleão. Um fundamento da cultura egípcia era essa questão da eternidade. Então, eternidade seria uma palavra para descrever muito do que eles foram e do que eles, como eles basearam toda essa cultura deles. Então, eles têm alguns símbolos para isso. Eternidade para os egípcios. A gente tem o sol. O sol é algo que para eles é extremamente importante, é representado pelo deus Ra. E a gente tem aí a questão de que o sol todos os dias morre, mas no outro dia de manhã ele renasce. Então, para eles era um dos símbolos de eternidade. O segundo é o Nilo. Por quê? O Nilo trazia todas as riquezas para eles. Baseado no Nilo, eles tinham toda a organização de calendário, eles conseguiam se alimentar, eles conseguiam desenvolver todo o corre ali administrativo que funcionava ali, o sistema de civilização. Então, o Nilo trazia fertilidade, o Nilo trazia os peixes, o Nilo era um dos deuses mais importantes aí, que representava a eternidade para eles. Aí a gente tem a flor de lótus, e aí a gente consegue ver várias obras que mostram a flor de lótus como uma referência a isso, e ela dava no rio Nilo. Então, por esse renascimento dela, ela era uma dessas representações. E aí a gente tem o papiro. E quando a gente pensa em papiro, a primeira coisa que a gente pensa é naquele pergaminho enroladinho, mas eles usavam sim para fazer papel, mas que não era, é o primeiro tipo de papel. Mas além disso, o papiro era usado para várias outras coisas, para fazer sandália, para fazer cesto. Eles aproveitavam tudo do papiro. Então a gente vê o papiro também como sendo representado em várias obras, principalmente obras ali junto com as suas divindades. Então, a gente tem uma cultura muito diferente do que foi desenvolvido depois disso em relação a crianças. As crianças, elas eram muito mais benquistas. Então, enquanto os gregos matavam muitas crianças com deficiência, filhos que não tinham pai, eles não tinham esse apego tão grande aos filhos, os egípcios tinham. As crianças eram muito respeitadas, as mulheres levavam os seus filhos para o trabalho, os pais não tinham muita guerra, então o poderio militar do Egito ele era bem menor, a maioria das pessoas tinham outras funções,
de trabalho. Então os pais participavam muito mais da vida doméstica do que o que a gente tem hoje, e essas crianças elas eram muito mais livres. As crianças, por exemplo, elas não vestiam roupa até os 12 anos de idade, e não havia sexualização em relação a isso. Para a gente ter uma noção de quantas crianças são tão importantes, a gente tem que pensar muito sobre uma passagem da Bíblia que conta... durante o Êxodo a gente consegue ver muito sobre o que foi a cultura egípcia. A gente tem que pensar muito sobre uma passagem da Bíblia que conta... durante o Êxodo a gente consegue ver muito sobre o que foi a cultura egípcia pelos olhos dos hebreus, mas conta a história das pragas, e a praga que fez com que os hebreus fossem libertos do Egito é a praga da morte dos primogênitos. Eu vou ler aqui Êxodo 12, 29 e 30, para vocês terem um pouquinho de noção de o quanto a morte dos filhos, principalmente não só o filho do faraó, mas o filho de todos o povo egípcio, doeu tanto. Então, e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que era o rei, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Eles tinham essa cultura do filho. Faraó, por exemplo, independente do filho ser o primogênito ser homem ou mulher, os faraós tinham esse cuidado com esse filho. Durante vários períodos do império, a população até preferia, quando um faraó morresse, que a esposa assumisse a administração, do que levantar ali um próximo egípcio para ser esse faraó, por conta desse cuidado que eles tinham com a sua prole, com a sua família. As pinturas egípcias. As pinturas egípcias, de novo, e a gente tem que focar nisso, elas não eram ornamentos. Elas não eram coisas para embelezar, como hoje a gente pega um quadro e coloca na parede para aquilo ficar mais bonito. Elas eram representações para Deus, para as divindades. E quando elas estavam representando a população, elas preferiam que essa representação ela fosse o mais fiel possível e carregasse o máximo de características possíveis para que a divindade reconhecesse aquela pessoa que estava sendo ali representada. E aí desenvolveu-se a lei da frontalidade. Para quem é da minha geração, talvez se lembre de uma musiquinha do El Chan, que desinforma muita gente, que começa com aquela dancinha tipo dos egípciozinhos de lado. Aquilo tem muito das características do que é a lei da frontalidade. A lei da frontalidade, ela tenta representar o máximo possível do que seria aquele humano. Então, quando a gente pensa na lei da frontalidade, ela tem algumas características. O rosto, ele é sempre desenhado de perfil, mas os olhos, eles são representados olhando para frente. Não que eles não tivessem técnica, porque quando a gente está de lado, o olho ele tem outro formato, mas para resguardar características daquela pessoa, o olho era representado de frente. Então, se eu pensar, como eu mostro mais o corpo? De lado ou de frente? De frente, eu consigo representar bem o meu tronco, mas os braços de frente se escondem muito, então eles desenhavam os braços de lado. As pernas, a mesma coisa, elas eram representadas de lado, porque assim eles conseguiam colocar todos os dedos, tanto dos pés como das mãos na obra, e eles conseguiam representar esse corpo com melhores características.
E aí, alguns ficam na dúvida, mas eles não conseguiam desenhar, eles não tinham técnica para isso, mas eles tinham técnica para isso. Os desenhos deles eram em primeiro plano, mas se a gente pega outras representações, a gente percebe que eles conseguiam fazer essas percepções de profundidade, mas lembra que eu falei? Todos os desenhos tinham um objetivo em agradar ao divino, e aí a gente tem diversos artesãos que as obras deles não eram assinados por um artista. Eram vários artesãos que faziam esses desenhos, que faziam essas obras, essas esculturas, e quanto mais tradicional, quanto mais próximo ao original lá da antiguidade, melhor valorizado era o trabalho. Então, peraí. Segundo Gombert, deixa eu pegar aqui. Então, segundo Gombert, todo artista precisava aprender também a arte da bela escrita, que eram os hieróglifos, e tinha que recordar na pedra de maneira clara e precisa as imagens e símbolos antigos. Assim que dominasse essas regras, dava por encerrada essa aprendizagem, e quanto mais próximo do antigo, melhor era considerado. Então a gente percebe que, mesmo passando milhares de anos, várias características dessas obras, elas se perpetuaram por conta desse fator religioso. Uma das provas que eles tinham técnica suficiente para poder expressar todas essas características artísticas é conhecido como período de Amarna. E aí a gente tem o busto de Nefertiti, que é riquíssimo em detalhes, e aí a gente observa que durante esse período um pouco mais de detalhes são adicionados a essas obras, e percebe-se que não era falta de técnica, era escolha própria ao tradicionalismo. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre as esculturas. As esculturas egípcias, elas eram feitas para perdurar e para que aquilo não quebrasse e não estragasse ao longo do tempo. Então a gente tem esculturas que são consideradas bem engessadas, assim, os braços são muito próximos ao corpo, e várias dessas esculturas aí feitas nesses templos, a gente ainda tem ela praticamente inteira, mesmo 5.000 anos tendo passado. E aí a gente pensa em um período pós aí, essa população, que são as esculturas gregas, e elas são muito conhecidas por não terem braços. A gente precisa falar um pouco sobre como a cultura egípcia é passada pra gente. Então a gente tem várias obras, desde Cleópatra no cinema, que cria todo um estereótipo de como ela seria e acaba distorcendo muito do que seria a realidade. A gente tem filmes como A Múmia, O Retorno da Múmia, Êxodo, e eu vou pedir para vocês, quando forem rever esses filmes ou assistir pela primeira vez, para observarem para além da história principal, mas para tentar observar características do plano de fundo dessas obras. Essas obras, por exemplo, têm sempre a ideia de, como a múmia, daquele personagem que é o vilão da história, ressurgindo dos mortos e tentando dominar a terra e coisas do tipo. E isso tem um fundamento muito básico na cultura egípcia, que é essa de que a alma vai voltar para esse corpo e vai ter de volta tudo aquilo que ela teve enquanto ela estava viva. Então, claro que é toda feita essa fantasia para criar o roteiro e a narrativa da história, mas a gente tem que pensar que o princípio egípcio era esse, de que a vida continuava e que aquele corpo tinha que ficar o mais preservado possível, aqueles bens o mais preservado possível para a vida do além. Então, por que eu me permiti vir tão maquiada e tão pintada, sendo que não é algo comum do nosso dia a dia? Os egípcios usavam maquiagem, tanto homens como mulheres. E existe uma pedrinha chamada lápis lazuli, vou colocar uma imagem dela para vocês.
E esse pigmento ele era muito usado nas maquiagens e o cajal também. E ele tinha uma função bem específica, o cajal no olho, que é o preto em volta do olho. A gente tem que pensar que é uma região muito quente, de extremo sol, então para proteger da claridade eles pintavam os olhos em volta dos olhos de preto e usavam como ornamento esse pigmento azul como maquiagem. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na ideia de maquiagem, não é algo recente, ele não foi desenvolvido do dia para a noite, mas era algo comum naquela cultura e tanto homens como mulheres usavam essas maquiagens. Vou pedir para vocês observarem um pouquinho de algumas obras que são feitas aí com lápis lazuli. Eles usavam essa pigmentação tanto nos metais quanto a própria pedra para fazer esculturas e ornamentos. E esse pigmento é maravilhoso, assim, nesse tom de azul. E não é um pigmento muito comum aí na natureza, então a gente acaba tendo ele muito bem marcado como uma característica desse povo. Então, quando a gente pensa em arte, a gente tem que pensar para que arte e por que a gente precisa estudar e entender. A arte ela é muito ligada à nossa história, ela é muito ligada ao nosso modo de vida. Então a gente tem que parar para pensar que tudo que a gente produz hoje condiz com o meio social que a gente vive, com o tipo de coisa que a gente consome e as referências que a gente tem para o nosso cotidiano, para o nosso meio de vida. E tudo que a gente tem de registro de arte do Antigo Egito tem essa mesma característica e isso se estende em todas as outras civilizações, em todos os outros períodos de história. Tudo depende do sistema de crenças, de política, do contexto em que aquilo está sendo construído. Então, a arte ela se molda a partir do nosso dia a dia, a partir da maneira com que a gente vê o mundo e ela é um modo da gente conseguir expressar as nossas emoções e a maneira com que a gente leva e vê a vida.